Boa tarde a todos. Nós estamos aqui de novo na página, né, Giz e Luta, pelo Facebook, tá? Mais uma vez aqui compartilhando com vocês, né, as nossas angústias da cidade, né, vamos colocar assim, né, e também as soluções, né, porque nós estamos fazendo aqui várias entrevistas com os candidatos, né, a prefeitos, candidatos a vereadores, na nossa live, para ter mais um esclarecimento, né, sobre como que é a plataforma de governo de cada um aqui na nossa cidade. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre como será a nossa campanha política aqui na cidade. E hoje nós temos também conosco ainda o professor Fabrício, né? O professor Douglas não está presente hoje porque ele está com alguns problemas médicos, né? Não está se sentindo bem. Então, desejo para ele aqui melhoras, né? O mais rápido possível. E também hoje nosso convidado especial aqui hoje é exatamente a bancada popular, né? Conhecido como a bancada popular. Então, eu queria aqui falar também com o professor Armindo, né? Também está mediando a nossa conversa hoje aqui, a nossa live, e queria que a bancada popular se apresentasse. Os nossos convidados primeiro, tá, Fabrício? Tudo bem? Tudo bem, Armindo? Vamos começar pela nossa bancada popular, para eles se apresentarem? Ok. Gente, vocês nos ouvem? Pastor Berloff, se podia apresentar. Se a internet deixar, vamos tentar, vamos lá. Vocês estão ouvindo a gente? Não estão Estamos ouvindo? ouvindo. Sim, escutamos, pastor. Vamos deixar agora apenas vocês no close. Entendi, que ótimo, desculpa. Bom, somos a bancada popular, eu sou o pastor Berloffa, meu nome é João Paulo Berloffa, eu sou o idealizador da bancada, tive essa ideia dessa construção de um mandato coletivo aqui na cidade, que não temos nada. Idealizei e chamei essas 3 pessoas que estão aqui comigo, são amigos, antes de tudo, e quero então que presente, Paula. Eu sou a Ana Paula, eu sou professora de Educação Física, estudante de Direito, eu me identifico com o movimento feminista há um bom tempo, né? Desde quando eu fui me identificando como mulher, eu já fui me identificando feminista também. E abracei a ideia do João por não perceber essa preocupação dentro da prefeitura de Mogi das Cruzes. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Carolina, eu sou estudante de pedagogia, sou mãe, moradora de Jundiapeba e, desde cedo, ativista do movimento negro. Sempre estive envolvida na luta e acho que hoje falta muito isso e eu aceitei a ideia por conta disso. Meu nome é Ítalo, eu tenho 23 anos, sou mais novinho aqui de todo mundo, sou morador de Jundiapeba, sou LGBT, sou gay, sou artista e eu trabalho na arte aqui na cidade já fazem uns 6, 7 anos, com a Fábrica de Artes e também com outros movimentos aqui na cidade artísticos. Sou autoeducador e estou aqui na bancada porque eu acredito na coletividade e na voz de todo mundo para criar uma nova política na cidade. É isso. Eu esqueci de falar, minha formação em filosofia, trabalho como coordenador de projeto social aqui na cidade há mais de 5 anos, e foi nessa vivência no social que eu percebi que a gente precisava dar um passo a mais, além de trabalhar efetivamente, mas a gente precisa chamar a responsabilidade da prefeitura, do Estado para as periferias. É isso, acho que é isso. Então, nós temos aí, né, a bancada popular, né, com o filósofo, né, não temos o Douglas, do filósofo no momento, mas temos outro filósofo, né, que é o pastor. Fabrício, você quer se apresentar? Fabrício, tá aí? Caiu? Fabrício, acho que deve ter algum probleminha. Então, Armindo, você queria se apresentar? O Fabrício, voltou. Fabrício? Quer falar alguma coisa, Fabrício, se apresentar? Na verdade, gente, não sei qual a dificuldade, se é só minha, se é de vocês. Eu não consegui praticamente ouvir a bancada. Só ouvi o meu amigo falando que é o mais novinho da turma, mas nem o nome dele eu consegui ouvir. Então, eu não sei como é que vocês estão aí, o Armindo e o Gerson, para poder dar sequência. A gente vai tentar aqui, na medida do possível, conversar. Vocês querem que eu toque o barco aqui, tente conversar com eles? Como é que é, Armindo e Gerson? Porque eu tô indo e voltando aqui, não sei como é que a gente vai poder... Agora seria só para você se apresentar, né? Só a apresentação. Isso. Tá certo. Então, o povo já conhece. Então, vamos tocar o barco aí, o Gerson e Armindo. Beleza, o historiador está conosco.
historiador Diogo. Isso. Tá aí? Diogo, se quiser se apresentar aí um pouquinho para a bancada. Eu vou seguir o Fabrício ali, né? Acho que o pessoal ali já conhece a gente, o pessoal da bancada, meu nome é Diogo, professor historiador, né? Professor na rede pública ali, a rede pública estadual, rede pública municipal em São Paulo também, e é um prazer recebê-los aqui. E, ó, nós não vamos alisar não, hein? Opa, o Diogo disse que não vai alisar, não. Vai sentar porrada. Não, tô brincando. Não pode. O jogo não. Armindo. Olha lá. Vamos Se quiser se lá. apresentar, Armindo, para a bancada. Eu vou dedicar a maior parte do tempo com o pessoal da bancada. Então, me apresento. Eu sou Armindo. Sou professor de Geografia na rede estadual e na rede municipal de São Paulo. E vai ser um grande debate, vamos dizer assim. Muito bem, né? Aqui também, né, professor Gerson, o filósofo também, né? Então, era para ter 3 filósofos hoje aqui, né? Mas temos só 2 historiadores e 2 filósofos e um geógrafo, né? Tem uma ideia como que a nossa bancada é representada hoje aqui também, né? Vamos supor assim. Eu queria aqui já colocar já para vocês a primeira pergunta para a bancada, né? Na questões religiosas, porque eles moram, exatamente, é que eu vi aí, todos eles, a bancada inteira, moram em Jundiapeba, correto? Né? Eles moram em Jundiapeba. E Jundiapeba também é uma população carente, né? Bastante carente. Jundiapeba é uma população que necessita muito de colaboração, né, sociais, principalmente. E na parte religiosa, aí nós temos a maior, acho que, não vou falar a maioria, mas bastante parte da população aí são católicos. E como vocês se verem nisso aí? Só ratificando, nós não somos todos que moram em Jundiapeba, tá? Não? A Ana e o Ítalo são moradores de Jundiapeba, a Paula e eu moramos em outros bairros de Mogi, né? Porém, todos nós atuamos em Jundiapeba por conta de termos um projeto social chamado Coletivo Inadequados, e isso sim acontece em Jundiapeba. Então, nós atuamos lá, mas apenas 50% mora lá, tá bom? Mas, respondendo a sua pergunta, e se me permitem, eu vou responder, e talvez até eu já responda por que eu, como pastor, me coloco na bancada, né? Visto que eu poderia estar agregando na bancada como um coordenador de projeto social, como filósofo, mas por que eu me coloco como pastor? Porque quando estamos falando de religião no Brasil, é óbvio que nós pensamos logo no cristianismo, afinal, quase 90% do Brasil é cristão. E os 10 que não são, já foram. Então, quando nós falamos de cristianismo no Brasil, nós não estamos falando apenas de uma religião, nós estamos falando de uma cultura, ok? Então, eu acho muito importante a figura de um pastor, assim como eu, dizer que o cristianismo não ajudou em nada, pelo contrário, ele atrapalhou no quesito LGBT, no quesito negritude, no feminismo, porque é a partir de uma base do cristianismo que nós construímos, por exemplo, uma ideia de que a mulher deve ser subjugada, de que o gay ele é um pecador, né, dentro dessa questão religiosa, de que foi a partir de uma construção religiosa chegamos num momento da história a dizer que o negro não tinha alma. Eram os cristãos que falavam isso, respaldado por uma teologia ruim. Hoje, nós temos... O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, e quase todos fazem isso por dizer que é um pecado, que é uma abominação. A mulher ela é subjugada porque na Bíblia está escrito que a mulher deve ficar calada. Então, olha só, todos os nossos preconceitos, os preconceitos que há na nossa sociedade, têm uma base, entre aspas, cristã. Tem uma base na religião. Por isso que eu, como pastor, eu me coloco aqui dizendo que não, o evangelho não tem nada a ver com esses preconceitos contra o LGBT, contra a mulher, contra o negro, ou contra qualquer outro tipo de pessoa. Isso é a religiosidade que faz, e eu, como pastor, me coloco aqui para desconstruir essa teologia porca que coloca pessoas acima de outras pessoas.
quiser, eu continuo falando aqui. Eu vou falando, começo a pregar também, já pego a Bíblia, eu peço dízimo. Vamos embora aqui. Não, é que eu ia passar pro professor Diogo, mas ele acho que deve estar com algum probleminha de novo aí na conexão, né? Não, tô te ouvindo. Por isso que eu esperei um pouquinho. Então, realmente, Ô, Gerson. o cristianismo, né, pregam bastante nesse lado, né? Chegou o Diogo aí, né? Tá vendo a cara dele? Nesse lado. Mas depois vamos debater um pouquinho mais, só vou deixar pro Diogo, porque a internet dele tá oscilando, vou deixar ele falar rápido, porque senão ele pode cair de novo. Antes que ele caia, Diogo. Eu tô pior que palmeirense caindo aqui, toda hora, tá? A situação tá complicada. Mas assim, ó, deixa eu perguntar assim, uma pergunta direta, assim, pastor, eu vim da periferia, eu vim da cidade de Tiradentes, de Guaianazes, né? Eu sei bem como é que é a realidade da periferia. Na periferia, nós temos pouquíssima presença estatal, o Estado geralmente ele se faz presente, né? Geralmente na forma de repressão através da polícia. E assim, então, na periferia, o que nós temos muito? Nós temos um boteco e uma igreja. Um boteco e uma igreja, né? Isso vale para Guaianazes, para a cidade de Tiradentes, para Itaquera, né, para o Jacarezinho, e vale também aqui, no caso, para Mogi, nas periferias de Mogi, né? Aí vocês se colocam como representantes de uma nova forma de se fazer política, que eu acho uma ideia bacana, inclusive é um mandato popular, que vocês estão tentando colocar um mandato coletivo, é uma ideia muito boa, muito bacana. Você não acha que tem uma certa contradição entre você falar assim, vocês se colocarem como nova política e você já chegar aqui como, por exemplo, tem o título assim, Pastor Berloffa. Não tem uma contradição nessa situação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, política e religião devem se misturar? Vamos lá. Eu falei que eu não ia alisar, hein? Não, olha, se a gente tivesse esperando alisamento, carinho, a gente não entraria na política. A gente ia em casa, assistindo Netflix. Diogo, a pergunta é boa. Cara, não há contradição alguma, na minha opinião. Justamente porque por você dizer que na periferia há um boteco e uma igreja, e dessas igrejas, eu também conheço a realidade da periferia, morei lá a maior parte da minha vida e atuo lá até hoje. Essas igrejas, 99,9% são de uma tradição pentecostal e neopentecostal. Isso é o que nós temos na periferia. Então, todo o projeto social, todo não, mas a grande maioria do projeto social dentro da periferia, ele tem essa raiz também na igreja dessa teologia pentecostal e neopentecostal. Mas como que esses projetos sociais acontecem, Diogo? Se eu falar qualquer besteira, você pode me cortar. Bom, a gente vai oferecer um projeto social aqui de futebol para as crianças. É só a criança vir aqui antes e fazer a escola bíblica com a gente e participar do culto. Olha, a gente vai oferecer uma cesta básica, né? Quando a gente fala de projeto social, a primeira coisa que vem na cabeça é cesta básica. A gente vai oferecer uma cesta básica para você. Você só tem que participar do culto e aí depois do culto a gente te dá a cesta básica. E o que acontece nesses ambientes de culto? Aí vem a pregação que é errado fazer aquilo, fazer isso, vem uma doutrinação. Por isso que eu acho importante, eu acho de extrema importância a gente começar a desconstruir essa ideia de que a igreja só deve atuar como se fosse um anzol encapado de minhoca. A pessoa vem para pegar a minhoca, mas na verdade ela morde o anzol. Isso a gente precisa desconstruir. O pastor evangélico, a igreja, o evangelho, ele não está ali como uma armadilha para catar a pessoa. Olha, você vem pegar a cesta básica, e quando você chega, eu te pego para ser mais um participante da igreja, inclusive para dar dízimo. Então, não. Verdade, por isso que é uma contradição. É que nós temos que ocupar esses espaços, dizer, eu sou pastor, eu sou evangélico, eu sou discípulo do Cristo, mas a forma que as igrejas estão atuando estão erradas. Então, o que a gente faz? A gente anula as igrejas? Não tem como. Nós fazemos parte de uma cultura que 90% é cristã. Então, nós temos que mudar esses vetores, Diogo. Por isso que não há contradição, na minha opinião. Segunda, e eu estou chateado porque eu estou respondendo aqui, né? Não, vai lá. Se você falar alguma, a gente vai atravessar. Depois manda mais pergunta fora da religião para todo mundo. A religião se mistura. Depende. Há uma discussão aí que, assim, depende muito do que você pensa de religião e política. Eu acho que a religião, ela é política.
né? Aliás, Desmond Tutu, né, um arcebispo da África do Sul, um dos maiores teólogos vivos que eu conheço, ele disse, né, não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Porque eu não sei se todo mundo sabe, né, e lógico, contém ironia na minha fala, nós temos e aqui eu não sei, desculpa, eu não sei qual é o posicionamento político dos professores aqui, mas enfim, a gente está aqui para falar o que a gente acha. Nós temos um governo fascista hoje no Brasil, nós temos um homem governando de forma fascista no Brasil, porque os pastores evangélicos ajudaram ele a se eleger. Então, assim, a política e a religião não devem se misturar, mas quando se mistura, dá merda, né? Quando querem se misturar, não faz o que aconteceu. Então, eu acho que o grande lance não é a gente dizer que religião e política não se misturam, e sim que há uma mistura certa a se fazer. Já que a representante da religião... Vamos pensar mais uma vez, a gente tem que pensar no nosso contexto. Estamos falando de Brasil, 90% cristão. Qual é a representatividade da religião? A igreja cristã. A igreja, ela tem que atuar na sociedade, né? Igreja que faz culto e tira dízimo, isso aí é uma bizarrice e deveria acabar. A igreja que atua na sociedade, que faz a sociedade um ambiente melhor, que está ali para servir a sociedade, ela precisa entender ou seja, ela precisa entender que ela precisa atuar na sociedade. Como que ela vai atuar na sociedade? Com a Bíblia? Pregando? Com placa dizendo Jesus te ama? Ou ela precisa de políticas públicas que realmente transformem a sociedade? Então, dizer que religião e política não se mistura, eu acho que é uma falácia. Eu acho que é uma falácia. Se mistura e às vezes são quase a mesma coisa. Eu acho que é isso. E, por favor... Tá, eu achei sensacional ali uma fala sua. Fica à vontade aí, boa parte de nós aqui, pelo menos eu sou de esquerda, né? Então vocês têm total liberdade aí, fiquem bem à vontade. Mas aquela questão, né? Aqui agora eu tô como entrevistador, né? E como tal a gente não pode alisar, mesmo tendo algumas ideias convergentes aí, né? Mas assim, desculpa, eu peguei muito pouco ali a apresentação de vocês. E aí eu vi que tem um rapaz mais novo aí, qual que é o nome dele mesmo? Desculpa. João Paulo. João Paulo. O João Paulo. Ítalo. Desculpa. Cadê? É o Ítalo. É o Ítalo. Então, o Ítalo. E o Ítalo, né, ele colocou a questão LGBT, não foi isso? Sim. Tá. Ô Ítalo, e assim, eu queria entender como é que se formou esse grupo com o pastor, né, 2 guerreiras, né? E assim, e um cara que luta pela causa LGBT. Como é que vocês juntaram tudo isso aí? Olha, a gente já se conversava, já estava próximo, e foi muito por afinidade assim que a gente se encontrou, e o João Paulo conversou com a gente, porque ele tinha idealizado a bancada, e ele conversou com a gente de primeira. A gente já sabe, quando a gente viu quem é que ia estar com a gente, foi logo de cara para falar que ia funcionar, que a gente ia ter voz junto, porque a pauta LGBT também passa por todos nós, e a pauta da mulher também passa por todo mundo, então a gente entendeu que a gente ia ser atravessado por todo mundo aqui, por isso que a gente concordou em continuar. Tem assim, sabendo que nós estamos numa cidade, né, que Mogi das Cruzes, que é o local de atuação de vocês ali, nós estamos falando para o Brasil todo, né? E assim, sabendo que Mogi das Cruzes é uma cidade conservadora, é uma cidade religiosa ao extremo, é uma cidade que nós temos, inclusive, feriados religiosos ali na cidade, né? E aquela questão, e é uma cidade machista, homofóbica. Como que vocês observam assim essa atuação em Mogi? Como que é a atuação de vocês ali? Com todas essas dificuldades, como é que vocês atuam? Qual que é o trabalho da bancada? O que vocês fazem? Quem são vocês, de fato? Na verdade, a bancada já é essa atuação, né? Essa visão sobrenomes durante muito tempo. Então, a própria iniciativa da gente querer representar lá dentro já é um ativismo. E o ativismo ele só presta quando ele é holístico, quando ele é completo. A partir do momento que você exclui um tipo de pessoa, você não está sendo nem um pouco ativista, você está sendo mais um conservador.
Então, a própria cara da bancada, a proposta de ter uma mulher negra no seu lugar de fala, falando das dificuldades que ela passa na periferia, da objetivação do corpo dela, eu como mulher falando como é a dificuldade de você se posicionar, de você falar num ambiente onde sempre tem um homem querendo te ensinar ou interrompendo a sua fala, um LGBT, que a todo momento tem alguém subjugando, dizendo, ele corre o risco pelo simples fato dele ser e andar na rua, nós três aqui no caso. E o João não está nem um pouco fora disso, porque é importantíssimo a pessoa vir com a verdadeira verdade, né? Que é o cristianismo, ele é sobre amar o próximo e sobre respeitar o próximo como a si mesmo. E isso é o que o ativismo prega também. Eu faço por você o que eu gostaria que você fizesse por mim, sem distinção de ninguém. Então, a própria bancada já é essa revolução dentro da cidade de Mogi. Se você for procurar aí o histórico de nomes, você não vai encontrar ninguém nessas pautas. Desde então, eu pelo menos, há pouco tempo que estou em Mogi, estou em Mogi uns 15 anos, 16 anos, não presenciei isso ainda. Eu acho que só para complementar a fala da Paula, o que a gente quer com a bancada é fazer uma bancada preta, uma bancada colorida, uma bancada de mulher, uma bancada onde todo mundo possa chegar lá e ter voz. Eu acho que quantos LGBTs morrem na cidade de Mogi das Cruzes sem que a gente saiba? Que é morto por polícia, que é morto no meio da rua quando anda, que é espancado, que é dentro de casa reprimido, que a gente precisa dar voz para essas pessoas através das políticas públicas, através de pressão no governo, através de dar lugar a elas dentro da Câmara e fora da Câmara também, com as ações que a gente pode propor fora dela também. Então, acho que a bancada, a gente quer que isso aconteça dentro da Câmara, que mais bancadas surjam daqui para frente, para colorir, para deixar preta, para deixar mulher dentro da bancada. Entendi, não sei onde que está. O Diogo caiu de novo, Armindo? Acho que o Diogo deve ter caído. Tá. Armindo, você está sem som. Armindo, seu som. O Diogo está entre nós. Se você quiser dividir a tela com ele, adicioná-lo aqui. Não, Armindo, o Diogo. Eu estou entre nós aqui. É igual Deus, né? Ninguém vê, ninguém ouve, mas não, eu acho que... Às vezes ouve, às vezes só não vê, mas às vezes dá para ouvir. Armindo, você queria falar alguma coisa? Não, eu vou continuar na mesma discussão dessa questão da nova política, mas eu, de antemão, gostaria de saber o que eles pretendem trazer de novo. Estamos falando aí de Mogi das Cruzes, uma cidade, vamos dizer assim, que tem bastante recurso financeiro, semelhante ao Brasil, na sua realidade, vamos dizer assim, global. A questão da desigualdade grita bem forte. Aí, então, você tem os bairros periféricos, como Brás Cubas, você vai ter ali Jundiapeba, que tem algumas comunidades até mesmo extremamente carentes, que sofrem com problemas de enchente. Então, o que eles vêm trazer de novo? Porque será que é reproduzir o assistencialismo ou não? É querer avançar além disso? Então, quais são os projetos de vocês para enfrentar ou construir um movimento novo, algo novo na política, a não ser essa política fisiológica que nós temos? Então, em troca de cesta básica, você vai ter nosso apoio, em troca de cesta básica, você vai ter um carguinho em algum lugar, e assim vai. Então, o que vocês têm a oferecer de novo para nós? Beleza, Armindo. Primeiro, eu vou sublinhar mais uma vez a fala que a Paula acabou de fazer, né? Que o simples fato da existência da bancada, isso já é novo, porque é um mandato coletivo feito por mulheres, por LGBTs, enfim. Então, isso já é algo extremamente novo dentro dessa cidade que nós já concordamos que é conservadora, religiosa, machista, elitista, fundamentalista, ortodoxa e tudo isso. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, eu poderia vir aqui agora, Armindo, com um discurso super populista, eu saberia fazer isso muito bem, dizer que nós vamos fazer projetos de leis, mas é mentira, tá? Todos nós aqui somos inteligentes para saber que o braço de um vereador numa cidade como é Mogi é extremamente curto, tá? Um grande absurdo que acontece é que nós temos um gabinete
que paga o salário de 8 pessoas, que é um gabinete de um vereador, que até motorista tem, e o mais barato ali, o salário mais barato ali é mais de 3 mil reais, o mais barato é de 3 a 13 mil reais, 8 pessoas ganhando para fazer quase nada. O vereador mais pop de Mogi aí conseguiu fazer uma lei para não jogar bituca de cigarro na rua. Ah, que legal, é importante isso mesmo. Um dos nossos pontos aqui é o ecossocialismo. Mas, assim, é possível a gente continuar pagando o valor que a gente paga de impostos por um gabinete milionário para a vereança de Mogi, que a gente não sabe nada que ela está fazendo, a não ser, por exemplo, eles se reuniram essa semana para ajudar eu ia chamar de mercadores, né? Talvez é um pouco pesado, os empresários da educação aqui de Mogi, para voltar com as aulas já mês que vem, porque está inadimplente os pagamentos faça-me um favor. Então, o que a gente quer fazer? A gente não vai vir com esse discurso populista, não, falar que a gente vai mudar as estruturas da política, a gente sabe que a gente não vai. Que a gente vai fazer projeto de lei, a gente pode fazer projeto de lei, não vai ser aprovado pelos outros 30 e tantos vereadores. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um constrangimento dentro da Câmara Municipal. E um primeiro ponto, eu vou deixar um só, até para mim não ficar falando aqui, que talvez vai ser o primeiro ponto que nós vamos constranger. Nós queremos mostrar, se eleitos, que com o dinheiro do gabinete, que era para pagar esses salários caríssimos, nós vamos fortalecer os projetos sociais. Nós já estamos entrando com a proposta de abrir mão de 50% do salário do vereador para injetar em projetos sociais. Nós queremos mostrar que a verba que vai para um gabinete, além de bancar o gabinete, pode bancar mais vários projetos sociais na cidade. Isso nós estamos falando de um gabinete. Imagina se todos os outros fizessem também. Então, nós estamos vindo com essa proposta de mostrar que a gente pode fazer muito mais do que ficar escrevendo projeto de lei que não é aprovado pelos próprios vereadores. Gente. Não, é isso aí, a gente tá junto com o João. Agora, belezinha, então dá uma chute aqui. É que você falou um tema da sua proposta aí, de 50% do salário, né? Só que nós temos aqui 23 vereadores em Mogi, correto? São 23 vereadores. No caso, eles estariam a proposta é fazer isso também? Então, qual que é o nome? Gerson, não. A gente não vai entrar com uma ideia de fazer um projeto de lei. Perceba, isso é o ponto mais importante. A gente não vai fazer um projeto de lei para abaixar 50%, porque isso não vai aprovar, porque depende dos outros 23 votarem, e é óbvio que eles vão votar contra. Então, a gente não vai depender de um projeto de lei. Nós vamos tirar do nosso salário e vamos fazer um fundo para injetar em projeto social, independente da prefeitura, independente do município, independente do estado. Nós vamos fazer isso porque nós queremos. E nós vamos mostrar com isso que todos os outros 23 poderiam estar fazendo. Sabe por quê? O que acontece? Aconteceu aí há um tempo atrás, na época do começo da pandemia, apareceu lá o vereador com um projeto de lei para que durante a pandemia 30% do salário... Ótimo, que bonito, que legal. Só que foi aprovado? Não. É óbvio que não. Ele mesmo sabia que não passa. É marketing. É um marketing. Então, a gente não depende de projeto de lei. A gente vai pegar o dinheiro que vai vir para a nossa conta, se eleitos, a gente vai pegar esse dinheiro e vai devolver e falar, a gente não quer. Isso aqui vai para um fundo que nós vamos criar para fortalecer os projetos sociais na periferia. Me empolguei de porrada no negócio aqui. Não, isso para você deixar bem claro isso, né? Porque não depende só de você, né? Depende exatamente dos outros vereadores, né? Para todo mundo ter uma conscientização disso, que é a sua proposta do seu partido, é com vocês, correto? Outra coisa, eu ia falar com a Ana Paula sobre o seguinte, antes de deixar para o Fabrício, que eu não sei se ele está online ainda, o Fabrício e o Diogo, eu só... não estou te ouvindo. Fabrício está online. Está online? Eu mandei aqui mensagem para ele, ele não me falou. Então, eu vou deixar o Fabrício perguntar, depois eu pergunto para você, Ana Paula. Fabrício? Então, galera, eu também estou aqui na dificuldade da internet, também não consegui pegar
da apresentação, vou tentar ir para uma outra linha. O Armindo e o Diogo aí, eles são do extremo leste, né? O Armindo hoje reside em Itaquá e tal. Então, assim, eu sou de Mogi, criado em Brás Cubas, estou aqui, só mudei de bairro, colado com o Jundiapeba, é um bairro que eu gosto. O Diogo falou de boteco, tem boteco bom lá, viu, Diogo? Qualquer hora você vai comigo lá. Mas, assim, eu queria conversar com vocês o seguinte. Primeiro, essa questão, Berloffa, que você comentou, desse fundo social, desse 50%, olhando, aqui todo mundo é de canhota, pode ficar tranquilo, mas olhando com o olhar lá daquele povo do lado de lá, será que eles não podem caracterizar uma tal rachadinha? Isso é a primeira coisa que eu vou deixar para você colocar. Mas eu já vou alinhar e juntar com o seguinte propósito. Quando eu mandei o áudio para você agora, antes de você entrar ao vivo com a gente, eu falei, pô, eu quero conhecer o trabalho de vocês, eu não conheço e tal. Mogi das Cruzes é uma cidade, como vocês já comentaram, conservadora. Nós temos aí mandatos da galera da direita todo o tempo, vereadores que fazem da Câmara a sua vida, e os que saem colocam outras pessoas lá dentro. Então a nova política, ela fica muito ali, entre aspas, né? As novas atitudes ficam muito entre aspas. Eu queria saber da resposta do povo. Como vocês, em contato com o povo, como eles têm recebido isso? Porque, assim, a gente que briga por isso, de certa forma, todos nós aqui, vocês como convidados e a gente como professor, a gente briga por isso, às vezes dá um desânimo. A gente olha e fala, pô, o negócio é Bolsonaro, vem um cara aí, discípulo de Bolsonaro aqui em Mogi, ganhando frente, é Sérgio Moro, é isso e aquilo. Como é que você vê o povo? O povo consegue se perceber que ele faz parte da periferia, né? Que ele tem que colocar alguém que olhe por ele, né? Porque às vezes o povo também ele fica ali, né? Ele ganhou R$600, de repente já vi algumas pesquisas que o Bolsonaro está ganhando popularidade no Nordeste. A gente sabe, né, dessa loucura que está sendo. Então eu queria que você passasse para nós essa situação. Como o povo de Jundiapeba, que é um distrito, é o maior grande distrito da cidade, onde tem maior índice de Covid, e isso é natural, né? Até por conta das condições. Como o povo está recebendo essa bancada, né? Porque, assim, não só a bancada de vocês, mas outras frentes que vêm surgindo, será que elas terão força? Será que chegou a nossa vez, em 2020, de fazer uma Mogi diferente, essa Mogi que tem vereador lá que entrou, eu era criança, eu estou com quase 40 anos, eles estão lá ainda fazendo a Câmara Municipal, esse gabinete que você falou aí, fazendo do gabinete, fazendo a política um viés financeiro apenas, um viés individual. Queria que você colocasse um pouquinho como está sendo o povo aceitando o trabalho de vocês e se esse povo agora vai perceber, né, que ele precisa pensar diferente na hora de apertar a tecla verde lá. Tá. Eu vou pedir para o Ítalo explicar a sua primeira dúvida lá da transparência, da rachadinha, né? Porque está em alta isso aí, inclusive por causa do filho do Bolsonaro, né? Então... Vamos deixar claro, né? Quem começou... Primeiramente, essa divisão de salário e esse retorno para o social, ele não é fora da lei, não é errado. O que é errado é você contratar alguém e ela ser só copeira, você pagar R$50 mil para ela de salário e ela te devolver 45. Ou seu funcionário fantasma. E você é um funcionário laranja, né? Um gabinete com 50 copeiras e só tem uma copeira lá recebendo metade do que ela está no lerite dela. E isso é errado. Devolver isso com transparência e a gente prestar contas de forma clara sobre isso, o que a gente quer falar é que, assim, nenhum projeto social que a gente vai investir, ele vai ser ilegal também. Não vai ser um projeto social laranja, não vai ser um projeto social que não existe. Todos os projetos sociais apoiados pela bancada, eles vão ser projetos que já existem, que já trabalham, que já têm feito o social na cidade, e a gente só vai dar um gás para eles dentro das nossas pautas. Também a gente vai querer que eles façam coisas que a gente tem, por exemplo, pautas LGBT, mulheres, CIO social. Essa ONG que quer trabalhar, ela vai ter que prestar contas também com nota fiscal, com prestação de contas antes e depois, durante esse projeto, tudo muito certo para que a gente não tenha ilegalidade dentro disso aí. Mas essa divisão, ela não é ilegal. Pensa como um repasse quase que... É um repasse direto da bancada, né? Como se nós fôssemos patrocinadores dos projetos sociais. Então, não tem como caracterizar uma possível rachadinha, não.
Mas que, na verdade, eu só coloquei essa questão porque, assim, de lá vem cada atrocidade, o povo de lá inventa cada coisa, que de repente vão querer ver uma maldade aonde não tem, né? Sim, Então é sim. bom para a gente deixar claro. Já estamos esperando isso. E respondendo a sua pergunta, eu vou arriscar alguma coisa e depois meus companheiros também. Cara, infelizmente, nós conhecemos o perfil do nosso país, né, dos brasileiros. E quando nós estamos falando do povo da periferia, eles são vítima de uma estrutura que a estrutura é muito perversa, né? Paulo Freire já dizia que se a gente der uma educação da emancipação, a estrutura vai ruir. Então, o que a gente faz? A gente não leva informação para a periferia, né? A periferia, ela ainda é formada por jornal nacional, né? Que, graças a Deus, esse ano está dando até para assistir, né? Mas nos últimos 30 anos era difícil. Então, assim, faz parte dessa estrutura em que eles não têm informação. Se eles não têm informação, o que eles têm? Eles têm o que eles vê. O que eles vê? Eles vê agora, como você disse, um auxílio emergencial caindo, R$600 na conta. Que ótimo. Bolsonaro começa a ganhar visibilidade. Então, nós estamos dentro dessa estrutura e é muito, muito difícil de mudar. Eu posso ser aqui bastante otimista e dizer que eu acredito que nós estamos começando a viver o comecinho de algo que vai ser muito longo e demorado, mas a gente está na primeira pontinha aqui de uma possível, se der tudo certo, uma renovação política, principalmente por causa do advento da internet, né? A gente nunca viu o brasileiro discutir política como tem discutido nos últimos 2 anos e meio, né? Tudo bem que ainda não sabe discutir, né? Virou uma guerra de foice, cada bando foi para um lado, para o extremo, mas assim, é o começo de algo, de precisamos nos politizar. Então a gente tem a esperança que isso vai começar a mudar a partir de agora. Começar a mudar. A gente está diante de um desafio muito grande, que é conseguir 2.000 votos num mandato pelo PSOL, né, que é, infelizmente, mal falado por causa dessa imposição que vem da direita. Então, a gente tem um partido pelo PSOL, que é considerado um partido de extrema esquerda. Nós temos uma bancada popular que quer dar voz à mulher, ao negro, ao LGBT. Tudo isso, entre aspas, muito grande aqui, por favor, encabeçado por um pastor evangélico. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. E a gente tem esse desafio de 2.000 votos, que não é fácil, a gente sabe disso. Mas a gente tem muita esperança que a gente encontre essas 2.000 pessoas aí para começar uma mudança que a gente sabe que também não vai ser da noite para o dia. A gente não vai entrar lá e ano que vem vai estar tudo maravilha, Mogi vai estar toda progressista, porque a gente sabe que não é. Nem queremos vender esse discurso porque seria uma mentira. Mas é o pontinho de uma possível mudança. Eu posso complementar a fala do João? Vindo da periferia, eu acho que quando a gente politizar a periferia é insistir. O que não acontece é porque as pessoas não insistem. A pessoa insiste em falar que o voto é trocado por cesta básica. Por isso que todo mundo acredita que a cesta básica é que vai comprar o meu voto. A partir do momento que a gente insiste em falar que isso não é o nosso braço, que isso não é o que a gente faz, que isso não é o papel do vereador na cidade, é um passo, sozinhos eu creio, mas é um passo para fazer uma mudança, uma coisa diferente na cidade. Acho que também está aí o nosso, como a gente tem chegado nas pessoas também, explicando qual é o braço do vereador, para que elas saibam, quando alguém vier falar para elas do tijolo, do centro do tijolo, do caminhão de areia, da cesta básica, da dentadura, da prótese de cabelo, aí a gente a pessoa vai entendendo que isso não é assim, na insistência, né? É o que eu tenho dito bastante lá com as pessoas com que eu tenho falado. Então, na verdade, as pessoas veem o vereador ou o pré-candidato que seja como uma oportunidade de conseguir alguma coisa. Tá, eu te apoio, mas você vai me dar uma cesta básica? E aí eu tenho tentado explicar que não, a nossa proposta é outra, para que amanhã nem você, nem seu vizinho, nem sua irmã precise nos pedir uma cesta básica. É uma desconstrução dessa forma. É isso que a gente tem tentado passar e dessa forma que a gente tem tentado chegar nessas pessoas. Professor Diogo? Então, eu estou ouvindo aqui atentamente as falas de vocês e, assim, me surgiu uma dúvida, né?
vocês colocaram que uma das propostas que vocês têm é causar um constrangimento, né, doando uma parte do salário para ações sociais, correto? É isso? O que difere a ação de vocês da ação do ex-prefeito de São Paulo e atual governador João Dória, que de forma politiqueira fez a mesma coisa? Qual é a diferença aí? Explica pra gente isso aí. Não é populismo isso? Jogar para a torcida para obter voto? Eu não identifico nem um pouco como o do Dória. Mas... Acho que a diferença é que a gente já fazia isso. A gente já faz isso. Nossa vida é o social. Nós trabalhamos, todos os quatro, trabalhamos com o social, vivemos nossa vida dia a dia no social, e a gente está fazendo o que a gente faz aqui, a gente está tentando fazer dentro da Câmara com mais dinheiro. É só isso que a gente está querendo fazer. A gente só quer aumentar o número de zeros que a gente vai investir no social, porque hoje a gente tira do nosso para poder pôr lá. A gente não quer tirar do nosso, do que a gente põe na nossa casa, para poder pôr no social. A gente quer dividir e colocar. O que o Dória fazia era que ele deu durante 2 meses, depois não deu mais. A diferença é essa. E outra, gente, por favor, vamos lá. O Dória é milionário. Ele é empresário. Ele não está na política por causa do salário de governador, nem de prefeito. Ele está lá por poder. Não é por dinheiro. Eu tenho certeza que ele ganha muito dinheiro gerindo as empresas dele do que gastando tempo como governador, como político. Então, ele está lá como poder. Aqui, não tem ninguém rico, né? Quem quiser investigar a nossa vida, somos todos trabalhadores, né? Eu, como coordenador de projeto social, ganho R$2.000 por mês. Duvido que alguém ganhe mais do que isso aqui. Então, a gente não está entrando com uma proposta de... Bem, né? Se quiser baixar mais... A gente não está entrando com uma proposta de que nós vamos doar o nosso salário por 6 meses. Não. Primeiro, nós precisaríamos desse dinheiro, mas nós estamos abrindo mão porque a gente acha um absurdo um vereador que é representante da população ganhar 10 vezes mais que a maioria da população. Quantas pessoas de Jundiapeba ganham R$13.000? Alguma? Quantas pessoas de Jundiapeba ganham R$5.000? Ganham 3? Ganham 2? Quantas pessoas de Jundiapeba vivem de Bolsa Família? Aí chega o cara se dizendo representante dessa população, branco, hétero, cristão, cisgênero, homem, ganhando R$13.000. Não, então a gente vai abrir mão desses 50%, não é 1, não é 2, não é 3 meses, é durante todo o mandato, é os 4 anos. E não é porque a gente tem dinheiro e a gente quer, não, porque a gente não tem. Talvez a principal contrário do que o Dória fez, né? A gente não está na contramão. E eu acho, João, né? Que é porque é a nossa realidade. A gente já investe uma parte do nosso salário no social. Quem aqui nunca colocou parte do salário no social para pagar uma conta, para pagar dividir? Quantas vezes eu fiquei sem salário para pagar o aluguel de onde eu estava? Ele tem os alunos dele que precisam estudar, e aí ele ia lá, dava aula, e além de cobrar um preço que a criança possa acessar, ele, a gente paga a conta de luz, paga a conta de água. Tinha um cursinho lá dentro, gratuito, onde as pessoas poderiam dar. Então, assim, tá longe desse lance da cesta básica, dessa compra de voto. Tá mais para dar esse up para a periferia mesmo, para a periferia ter acesso ao que o pessoal da Central aqui, que nem hoje a gente sempre brinca, é a sexta melhor cidade de São Paulo para morar. Para quem? Para quem mora no centro. Para quem mora aqui, entendeu? Para quem estuda no colégio particular. Mas para a periferia não é, para Rua Uva, para o Novo Horizonte, para Jundiapeba, não é, entendeu? Então é o caminho totalmente ao contrário. A gente já estava nisso e a gente entrando, a gente quer forçar mais ainda, porque a gente tem essa noção, a gente não vai ficar com o discurso populista, vamos melhorar a educação, a segurança, porque a gente sabe que isso não é matéria do vereador fazer, entendeu? Então a gente... Sabendo dessas dificuldades, a gente achou uma saída, que é continuar fortalecendo o social, porque a gente sabe que os nossos projetos vão ter uma dificuldade maior ainda para passar, por não sermos maioria, por sermos minoria. Não por quesito de número, mas por quesito de importância numa pirâmide social que a gente vive em Mogi e sabe muito bem como é que é. Então é o caminho contrário. Não me compara ao Dória, pelo amor de Deus, nem aquela mulher louca dele. Assim, ó. Assim, eu coloquei essa comparação porque eu achei legal a proposta de vocês. Só que entra exatamente nessa questão. A gente tem que ter muito cuidado com o populismo. E vocês estão falando em rede nacional, né, que vão doar uma parte do salário. Foi por isso que eu coloquei, para ter esse cuidado aí, porque vocês estão assumindo um compromisso. E as pessoas, a partir do momento que vocês colocaram assim, ó, nós vamos fazer isso, e se porventura vocês forem eleitos, as pessoas vão lembrar disso aqui.
E nós vamos estar aqui para lembrar disso. Agora, por isso que eu, inclusive, coloquei a questão do... Isso. Por isso que eu coloquei, inclusive, a questão do Dória. Porque o Dória, ele fez isso daí. Mas a gente sabe qual foi o fundo eleitoral ali por trás, né? Foi um populismo barato que Maquiavel já cansou de explicar, né? Agora, eu quero ouvir um pouco mais da minha amiga. Qual é o nome dessa moça que tá de jaqueta mesmo? Ana. Ana, a gente quer ouvir um pouco você aí. O pessoal colocou sobre a questão afro, né? Fala para nós aí, quais são as suas propostas envolvendo principalmente a mulher preta periférica? O que vocês vão fazer ali? E já aproveitando, eu queria que vocês comentassem também que, assim, a população de Jundiapeba é uma população majoritariamente negra, né? Pobre, negra, e ela está envolvida numa série, infelizmente ela está ali num ambiente que ela está rodeada pela criminalidade, pela falta de oportunidades, pela prostituição. Quais são as propostas de vocês, caso eleitos vereadores, para ajudar essa população preta, pobre, periférica? Queria que a Ana respondesse aí, que ela falou pouquinho, hein, Ana? Bora lá. Então, os nossos projetos, as nossas propostas para a mulher preta da periferia, principalmente ali de Jundiapeba, que é onde a gente atua atualmente, seria mais de capacitação, dar voz realmente para essa mulher, porque não adianta chegar lá em Jundiapeba, como acontece hoje, dar um cursinho de planificação que dura um mês, ir embora e largar essa mulher lá sem ela saber o que ela vai fazer. Então, seria capacitação, empreendedorismo, seria descentralizar os projetos que tem hoje para o negro aqui em Mogi, porque é muito centralizado, é muito elitizado, e não chega lá em Jundiapeba, não chega lá no Jardim Aeroporto. Então, muitas vezes, essas pessoas, essas mulheres pretas que estão lá no fundão, elas não ficam sabendo das coisas que acontecem, e seria levar mesmo para essas pessoas lá do fundo. Então, uns projetos de capacitação, empreendedorismo, para ela saber, ela vai aprender a fazer um pão? Tá, mas ela vai saber como ela vai vender aquele pão? Tem muita mulher que faz o crochêzinho dela lá dentro de casa. Então, vamos ensinar essa mulher como que ela vai dar preço no trabalho dela, como ela vai sair para vender aquilo. E seria profissionalização e dar voz mesmo para esse povo. E eu acho muito bacana também essa menina, essa mulher que até hoje, a única figura que ela viu igual a dela foi a mãe dela, que passou por tudo isso também, que passou por toda a dificuldade que ela passou, e que acaba não vendo um futuro para ela, a não ser aquilo que ela tem, olhar para a Ana e falar, cara, uma mulher preta tá lá, entendeu? Então, eu sou uma mulher preta, eu não fui feita para estar aqui, eu sou feita para estar em qualquer lugar, entendeu? Esse empoderamento, essa representatividade importa demais. Isso já é um puta avanço, porque a gente não vê. Cadê, né? Se 50% da nossa população é preta, cadê? Quando você vai em lugares de poder, você não vê. Quando você vai na universidade, você não vê. Mas você vai lá em Jundiapeba, você vê. 80% está lá. Então, esse lance da gente poder mostrar que a mulher preta é o lugar onde ela quiser estar, ela precisa estar. A gente tem a Djanila Ribeiro, ela sempre comenta que a gente tem uma pirâmide social, né? E a mulher preta, ela habita a base, porque além dela lutar pelo gênero dela, ela ainda tem a luta da cor dela. Então, a gente trazer essa mulher para um lugar de destaque é importantíssimo. Essa menina tem que saber que ela pode chegar onde ela quiser. E a Ana é isso pra gente. E só para dar uma complementada rápida aqui, Diogo, como eu disse, nós não estamos com um discurso de ir para as periferias, nós já estamos lá como morador. Eu, particularmente, eu sou fundador de um projeto social do Novo Horizonte, que acontece até hoje, chamado Missão Intensidade. Sou um dos cofundadores, coordenei durante 4 anos, e só me afastei para começar esse projeto social hoje em Jundiapeba. Então, eu criei uma base no Novo Horizonte, que é das piores periferias de Mogi, que quase ninguém conhece, porque está muito afastado. Hoje eu sou coordenador de um projeto social em Jundiapeba, então nós estamos criando bases em Jundiapeba. E eu estou falando de mim como todos aqui têm as suas histórias de periferias. Então nós não estamos com o discurso de ir para as periferias, nós estamos lá e queremos apenas vir de lá, vir para o centro, causar um rebuliço aqui e levar mais para lá, entende? Não é ir, nós já estamos lá.
É gritar e falar, a gente está aqui, vamos fazer. Isso. Eu acho também que tem uma coisa de expectativa. A gente tem que ter uma expectativa na bancada popular de que a gente não vai ter o que a periferia precisa, porque a gente sabe o que a periferia precisa, porque a gente vive nela. Porque a gente está todo dia lá, todo dia a gente acorda na periferia, vendo gente morta, vendo gente espancada, conhece alguém que foi uma mulher que foi estuprada, e todo dia a gente vive isso. Então, essa fala vai ser colocada lá dentro, não a gente lá dentro perguntando o que a periferia precisa. Então, ó, aproveitando o espaço aí, ô Ítalo, o que a periferia precisa, hein? Já que você falou, explica para nós aí. O que a periferia precisa aí? O que Jundiapeba precisa? E tem a questão também da prostituição que ficou faltando responder, hein? E aí? A periferia precisa de legitimidade. Ela existe, ela tem características muito fortes, ela acontece. Eu falo por ser artista que a arte acontece na periferia e o centro só se apropria das coisas da periferia. E dar legitimidade, dar voz, dar base para a periferia acontecer é o que a periferia precisa. Porque muitas vezes a gente vai falar com as pessoas lá e elas não sabem o que elas precisam fazer, elas não sabem aonde elas vêm. Elas têm muito potencial, têm muito engajamento, elas sabem o que elas fazem, mas elas não sabem aonde elas vão. Então, acho que a gente dá o caminho para elas, é o que elas precisam. E assim, caso vocês forem eleitos, quais são os projetos de vocês pensando na periferia, no caso, pensando em Jundiapeba? Quais são os projetos, assim? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês, estou até sendo um pouco incisivo, por quê? Semana passada nós tivemos uma live, né, com o vereador Caio Cunha, atual vereador, e aí foi colocada essa questão de Jundiapeba, pelo professor Douglas, inclusive. Ele falou sobre os centros esportivos ali. E uma das falas do vereador foi que ele estaria investindo no esporte, mas com base no potencial esportivo de cada região. E aí eu queria ouvir exatamente de vocês, o que vocês assim pensam para Jundiapeba? Nós vamos investir no esporte, mas no quê? Nós vamos criar projetos de leis, quais são as propostas? Porque tá muito vago assim, tá muito... não levem a mal, mas tá muito assim, sabe Grêmio de escola? Sabe Grêmio de escola? Tipo, eu quero fazer o campeonato. Mas que campeonato? Vai ter o campeonato de futebol, entendeu? Especifica mais pra gente aí. Quais são os projetos, as propostas de vocês, pensando em Jundiapeba? Tá. Antes de qualquer coisa, duas coisas que eu quero falar. Primeiro, nada particular aqui sobre o Caio Cunha, mas o cara que já está lá há 8 anos, né? 8 anos, certo? Esse ano, não deveria nem ter perguntado qual que é a proposta dele, deveria ter perguntado o que ele já fez por Jundiapeba. Porque são 8 anos. 8 anos de vereador em Mogi. Então, assim, ele já teria que ter apresentado muita coisa feito lá. Então, acho que a pergunta é muito diferente para a gente que está querendo entrar e alguém que já está lá há 8 anos. Para ele, e assim, e tem outros que estão lá há 16, há 32, há 28. Deve ter gente lá muito antes de eu nascer. Então, são perguntas diferentes. Segunda coisa, antes de começar a falar das propostas, mais uma vez, nós estamos sendo muito sinceros, Nós não vamos vir com um discurso populista de falar que nós vamos escrever um projeto de lei, que a gente vai levar uma quadra poliesportiva para cada pedaço, porque a gente sabe a dificuldade que é de um vereador conseguir isso. Porque depende do voto dos outros 23, depende do executivo, depende do Estado, depende do Dória, não é? Então, assim, a gente está indo com muita calma e muita sinceridade. A gente poderia abrir aqui um monte de papel e falar de 1 milhão de projetos que estamos escrevendo, e aí a gente consegue os votos através disso, mas vai chegar na hora lá, a gente não vai conseguir nada, inclusive como o vereador que há 8 anos aí falou e não falou nada pelo jeito, né? Então, eu só queria dar esse pano de fundo para a gente começar a falar agora um pouquinho sobre Jundiapeba especificamente. Eu quero começar dizendo, não é de algo que a gente quer fazer, mas de algo que já acontece lá, que é uma ONG que nós fundamos este ano, é algo super novo, mas fundamos este ano, muito antes da gente pensar em sair como políticos. Em alguma hora aí eu posso explicar como é que foi essa ideia, como é que foi essa construção, mas foi algo muito recente, é algo muito recente essa ideia. O Coletivo Inadequados tem a proposta da descentralização da cultura.
tudo que nós falamos de cultura, e Mogi, entre aspas, muito grande, ela tem um certo investimento em cultura, né? Tudo muito burocratizado, é uma dificuldade desgraçada pegar Profac em Mogi. Quando você pega, parece que você vendeu a alma pro diabo, porque aí você tem que pôr o selo da prefeitura em tudo, e aí o prefeito vai lá fazer vídeo com você. É uma merda. Desculpa, eu não sei se podia falar merda aqui, mas é uma merda. Pode. É uma merda. Então, a gente não está muito contando com essas questões. A gente começou um projeto chamado Esse Coletivo Inadequados, que traz essa ideia da descentralização da cultura. A gente, infelizmente, tivemos que parar por causa da pandemia, mas estamos lá ainda, mas estamos de porta fechada. A nossa ideia, nós começamos a montar um anfiteatro no espaço de Jundiapeba, para que os artistas periféricos não precisem ir atrás de uma licitação para conseguir usar o Teatro Vasquez, que você tem que se inscrever com 1 ano e meio de antecedência, aí você tem que disputar com o pianista europeu que vai vir apoiado. Faça-me um favor. Aí o cara, para conseguir fazer uma batalha de rima, é tão burocratizado que ele vai fazer aqui na frente da estação, ele vai fazer na praça de Jundiapeba. Então a gente começou a montar um anfiteatro, uma biblioteca comunitária. Mas a gente tem a biblioteca lá no Centro Cultural? Tem. Mas qual é o periférico, qual é a pessoa periférica que tem, primeiro, dinheiro para pegar 2 busão todo dia para ir ler um livro? E outra, mesmo que ela tiver o dinheiro, ela se sente parte de um espaço como é o nosso Centro Cultural, que é frequentado basicamente pelos alunos ali da classe média, da rede particular. Os periféricos se sentem parte? Tinha, né? Porque já faliu também. O Casarão da Mariquinha. Quem frequentava esses ambientes? Quantas vezes os moradores do fundão lá do Tubão de Jundiapeba estavam no Casarão da Mariquinha? Dinheiro da prefeitura. Então, a gente cria esses espaços culturais, mas são centralizados, elitizados, que, além de não fazer parte geograficamente das periferias, não faz parte da cultura, não dialoga com o que a periferia quer ouvir, quer escutar, quer fazer. Então, a nossa ideia é levar, e já estamos levando, independente da prefeitura, independente de cadeira na Câmara, espaços culturais, e talvez se a gente tivesse que levantar uma bandeira principal assim, seria a cultura para dentro das periferias. E já fazemos isso. O que a gente quer agora? A gente quer ter verba, voz e tempo para fazer isso com mais força. E aí, esse aqui é o ponto alto do nosso mandato. Tá? A gente vai cumprir o papel de legislador, vamos, lógico, estaremos lá como vereadores. Então, a gente vai escrever projeto de lei, vamos. A gente vai votar, vamos. Só que o que a gente quer? A gente sabe que isso é muito burocratizado, cara. Isso é muito difícil. Você escreve um projeto de lei, você depende do AB, né? Do sobrenome AB aprovar o seu projeto de lei. Faça-me um favor. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer independer desses poderes. E a gente quer, com a gente mesmo, poder chegar e fazer algo de mais interessante, algo menos burocratizado, menos demorado, menos... que os periféricos não precisam vender a sua alma para o diabo. Eu estou falando isso porque eu trabalho há mais de 5 anos na periferia. Ano passado, enfiaram uma quadra poliesportiva no Novo Horizonte lá, mas eu trabalhava lá há 5 anos, eu sei como que aquilo aconteceu. Nunca olharam para aquele lugar. Depois, ali de 6 meses, enfiaram uma quadra de qualquer jeito, montaram um palanque, chamaram os líderes e fizeram um palanque político lá de uma quadra que já está lá abandonada. Então, assim, populismo, politicagem é fácil fazer. Agora, fazer algo de decente, algo de duradouro, nós já estamos fazendo muito antes de qualquer proposta política partidária, entende? Eu posso falar um pouco sobre isso, sobre o que a gente vai fazer, porque eu tenho visto Jundiapeba e nunca foi tão investido dinheiro em Jundiapeba como nos últimos 8 anos aí, né? Só que nunca foi investido tão errado como... É melhor não ter investido do que ter investido do jeito que investiu. Se constrói muita coisa, se faz muita coisa, se deixa lá, mas não paga, as coisas ficam depedradas, abandona, não funciona. Instalaram um polo de segurança, no mesmo dia a mulher foi roubada em frente à bagaça do polo. Aí constrói uma praça lá no meio de Jundiapeba, construiu a Praça da Liberdade, olha o nome da praça, onde a polícia rechaça um monte de jovem lá no meio.
Aí não faz sentido. Eu não sei o que as pessoas esperam de um vereador para licitar esse tipo de coisa, porque eu acho que isso devia ser impedido. E aí a gente vai estar lá para fazer isso. Vai ser o nosso voto contra esse tipo de coisa. Se é para investir em Jundiapeba, que invista direito. Que faça como não, é o Simples, né? Que você investe. Então, que faça o Crescer, que é um dos cursos. Que você coloque o Crescer lá funcional para coisas que a periferia precisa fazer. Do que adianta você fazer pintura em tela, sendo que a pessoa não tem dinheiro para comprar uma tela? Para quê? Eu vou ensinar a pessoa a fazer isso se ela não tem dinheiro para comprar a tela. Para que, sabe, é tão inviável isso, é tão ridículo essas coisas que acontecem em Mogi, porque isso é o que funciona aqui no centro. Aqui no centro é fácil você comprar uma tela, é fácil você ter uma praça que não tem grade, uma praça onde a vigilância é o tempo inteiro, um polo de segurança, é fácil. Agora, na periferia, não é fácil. Tem que ser outra mentalidade, outra forma de pensar, outra política pública. Eu acho que uma coisa que a gente estava conversando, que é investir nos conselhos municipais, que também é onde a gente tem voz. Mogi não tem conselho municipal LGBT, negro, Mogi não tem. Mogi tem um conselho da mulher que não funciona, um conselho da cultura totalmente branco. É foda. Desculpa. É foda. Desculpa. Eu quero falar da prostituição, que foi a pergunta que vocês deixaram. Isso. Vou ser bem sincera com vocês. Eu não lembro se foi o Fabrício ou se foi o Diogo que falou sobre a presença do Estado na periferia ser sempre de repressão. Fui eu que falei. Essa é uma verdade. A gente... É só o Diogo que está conversando com vocês. Só o Diogo que está falando. Calma, Fabrício, calma. Depois eu vou deixar meus colegas falar também. Eu tenho um defeito que eu falo muito. Se deixar e o papo tá bom... Se deixar e o papo tá bom, a gente fica aqui até 7 horas, 8 horas da noite. Viu? Tá matando uma hora. Não, mas aí, continua. Deixa ela comentar que é importante. Vai, Ana. Eu não vou ser hipócrita falar para vocês que a gente sabe o que a gente vai fazer, porque realmente é um problema, não é de hoje. E esse é um problema do mundo, né? Do mundo e da nossa cultura patriarcal, que vê a menininha desde muito nova já preparada para esse tipo de coisa, né? É uma desconstrução muito grande. Então, se eu falasse para vocês aqui, a gente sabe o que a gente vai fazer, é uma puta de uma mentira, entendeu? A gente reconhece o problema, sabe do problema, sabe que é muito fácil eu vir aqui e falar assim, a gente tem que conscientizar essa menina, mas eu não sei a fome e a necessidade que ela passa, porque a gente não sabe qual foi o histórico dessa menina. Muitas vezes as pessoas, quando ela se prostitui, quando eu falo menina se prostitui, eu tô falando de 16 anos, tá, gente? Menos que isso não é prostituição, é estupro, é exploração, tá? É abuso, não tô falando de meninas de 16 anos. E se você for ver em Jundiapeba, com 15, essa menina já é mãe. E normalmente já é de um cara maior. Então já tá errado desde sempre. Então, se eu falasse para vocês, eu e a Ana, a gente tem essa preocupação, a gente discute a respeito. Mas se a gente soubesse já o que fazer, eu estaria mentindo para vocês. Mas a gente reconhece que é um problema que existe lá e que, cara, eu acho que vai depender de bons anos aí, de diferente para dar outra mudada. Vou deixar a Ana falar também, porque a Ana é moradora de lá, ela mora lá no predinho lá em Jundiapeba, e isso acontece aos olhos vistos ali, onde todo mundo quiser ver, ela sabe até melhor do que eu para falar. Sim, e é uma situação muito complicada, a gente não tem como expor assim uma solução. Porque são várias causas. Para aquela menina estar ali, naquele lugar, são várias situações diferentes. Às vezes ela foi colocada para fora de casa porque estava grávida. Às vezes o marido é um drogado e ela tem outros 5 filhos lá, está grávida e não tem como se sustentar. Às vezes são N situações. Então não tem como a gente dar uma única solução. A solução tem que vir da base. Então tem que ter um planejamento familiar, tem que ter um apoio, tem que ter uma profissionalização, ela tem que saber o que fazer se o marido largar dela hoje ou amanhã, ela tem que saber para onde correr. E muitas vezes elas estão ali por essas situações, por depender financeiramente de uma outra pessoa, então não tem uma solução específica, porque para ela estar ali naquela ponta, aconteceram várias coisas antes. E assim, a mulher ali, como a gente falou, a maioria em Mogi é preta, né? A gente sabe disso, a mulher é preta, normalmente essas meninas... cara, normalmente a mulher, ela já tem um subemprego. Ela sempre vai ter um subemprego. Mesmo que ela tenha um emprego, é um subemprego.
E esse subemprego não vai dar tudo que ela precisa. E a maternidade de solo em Jundiapeba é muito presente, nas periferias é muito presente. E a gente não pode também deixar de salientar que isso não é só uma questão econômica, é uma questão de educação social da parte dos homens que acha que, tá tudo bem, ela tá ali, então, nem outro dia eu estava lendo a respeito, tem meninas, estava escrito assim, meninas se prostituem por R$1, por um pacote de bolacha. É toda uma estrutura que é muito difícil eu falar para você o que eu vou resolver. Para essa pessoa fazer isso, ela... O que habita num ser, num homem, que sabendo que uma menina tá ali por causa de um pacote de bolacha, olha toda a necessidade que habita nela. E esse cara estar mesmo assim disposto, animado, excitado em participar disso. Então, é toda uma estrutura que se eu tivesse qualquer solução aqui para você, eu estaria sendo uma... Populista. Eu queria complementar a fala da Ana, porque vai falar das mulheres trans que se prostituem em Jundiapeba. Eu estava falando sobre isso em casa esses dias. A gente fica pensando em política pública, para tirar as pessoas da rua, blá, 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 mas se uma mulher anda procurando emprego aqui no centro de Mogi, ela não consegue. Porque ela é trans, porque ela não tem RG, porque ela não tem nome social, porque ela não tem dignidade de chegar num lugar. E aí, o que a gente propõe? A gente propõe que essa dignidade seja o mínimo que a gente possa dar para ela, através de um lugar que ela está, a representatividade está nisso, não está em você abrir 50 vagas de emprego para uma mulher, para pessoas trans, sendo que você não dá nenhum mínimo de dignidade para ela. Não é isso que a gente precisa. E também a gente, falando do emprego, né, de você dar uma vaga de emprego, e é o que as empresas fazem. Meus amigos que são ativistas negros, eles falam o negro card. O cara dá uma vaga para o negro, para ele poder falar, não, eu não sou isso, eu tenho, entendeu? Não, eu não sou LGBTfóbico, eu tenho um trans aqui que está lá dentro, no telemarketing, entendeu? E se escondendo. No estoque, é muito difícil eu falar para vocês que como é que eu vou resolver isso. Eu realmente gostaria de saber. Nossa, seria ótimo. Seria ótimo. Mas é utópico, né, também. Não sei, né? Mas vocês não acham, assim, que, por exemplo, poderia haver um trabalho um pouco mais amplo envolvendo a saúde e a educação, até no trabalho de conscientização? Com certeza. E isso tudo a gente vai... Com certeza, isso é uma briga nossa, que a gente falou, descentralizar tudo. É uma briga minha poder a gente conseguir fazer com que essas mulheres tenham mais acesso até contraceptivo, coisas básicas, tá? Que não, a gente que trabalha na periferia, tem contato com mulher, sabe que ela apanha porque ela tá usando um contraceptivo e o marido acha que ela vai transar com outro cara e vai ter um filho que ele não sabe ser dele. Então, isso é uma preocupação nossa, sempre vai ser descentralizar tudo que o pessoal central tem, que é saúde, a educação, a cultura, já é a nossa preocupação, a gente já faz isso lá no coletivo. Antes o João tinha o papo Manos em Minas, que é quando senta com a juventude, troca uma ideia, explica como é que funciona, tudo isso já acontece, mas isso não vai resolver o problema, isso que eu quero dizer para você, é um começo, é aquele passo que você vai dando, mas que é uma estrutura muito maior, tem um que se beneficia, tem um que, cara, é muito grande. E o papel do vereador não é resolver esse problema. Aí que tá. A gente está falando disso tudo porque o papel do vereador não é resolver esse problema. É criar um caminho para a solução. É diferente de resolver o problema. Isso. Assim, ó. Assim, vocês colocaram uma questão fundamental. De fato, o papel do vereador não é, né? Até porque isso daí é função do Poder Executivo. Mas compete ao vereador. O vereador ele pode sim criar projetos de leis fortalecendo conselhos populares, conselhos gestores de postos de saúde, não é? O serviço de agentes comunitárias, de agentes comunitários, né? Porque tem meninos também, que é essencial nessa questão de prevenção, de trabalho com cuidados e etc. E a questão da educação mesmo, né? Por isso que eu coloquei essa questão para vocês. Eu acho interessante vocês terem propostas nesse sentido, né? Principalmente em Jundiapeba, que é um bairro que está, infelizmente, afastado, né? Das políticas públicas, que a gente sabe por que está afastado, né? Tem vários interesses ali por trás, né? É muito louco tudo isso, mas legal, gostei assim das respostas, bem objetivas, bacana. Alguém quer falar aí, ô Gerson, perguntar alguma coisa? Cadê o Armindo? O Armindo caiu? Não, o Armindo tá aí, se ele cai, não cai todo mundo. O Armindo não cai. Se cair, não cai todo mundo. Eu vou deixar meus colegas perguntarem ali, porque é que eu falei, vocês quatro são muito simpáticos, são bem agradáveis, entendeu?
E se ficasse por mim, a gente ficava aqui tomando uma cerveja e falando até às 19. Ah, isso aí. Tem os parceiros ali. Isso é verdade. Ô, eu só queria falar, só se colocar, eu Pode ir, ia Jer. falar com a Ana, né? Mas daí você já falou o tema já da prostituição, né? Era isso que eu ia perguntar para a Ana naquela hora, tá, Ana? Você não ficar curiosa para saber o que ele ia me perguntar, não perguntou nada, né? Mas o Diogo já foi, você já respondeu, a Ana Carolina já respondeu também a pergunta, né? Eu só queria colocar o seguinte, nós ficamos muito concentrados em Jundiapeba, correto? E sabemos que o vereador ele é eleito não para um bairro, e sim para a cidade, né? E vocês ficaram presos em Jundiapeba, que eu percebi. E nós temos os bairros de Butujuru, que é carente, temos os bairros aqui onde eu moro, na Vila Moraes, que, pelo amor de Deus, aqui acho que é uma terra de ninguém, esqueceram esse bairro aqui, né? E qual é a proposta de vocês para os outros bairros? Fora aí, Jundiapeba. Ô Gerson, talvez a gente falou tanto de Jundiapeba, porque acho que começou o papo, você mesmo falou assim, vocês moram em Jundiapeba, né? E como ficou ali. E o nosso projeto acontece em Jundiapeba, então ficamos ali. Mas como eu disse, antes de Jundiapeba, eu sou cofundador de um projeto no Novo Horizonte. Provavelmente alguém que está aqui de vocês nem conhece esse bairro, que é Mogi das Cruzes. Porque é tão afastado, já é a divisa com Itaquá, que ninguém olha. Jundiapeba, eu vou falar, é uma periferia pop, no sentido de que todos conhecem. E também nós estamos falando de quase 25% de Mogi das Cruzes. Jundiapeba é quase 25% de Mogi das Cruzes. Então, mas é óbvio que nós temos que olhar para Jardim Aeroporto, Vila Moraes, que você disse, os extremos do Butujuru, Novo Horizonte, Piatã, todas as periferias de Mogi. Mas olha só, as dificuldades de qualquer periferia não é muito diferente da outra. Não é. Então, tudo que a gente falou aqui, usando Jundiapeba como exemplo, a gente está falando de toda a periferia de Mogi, todas, né? Jundiapeba ainda tem um lance de ter um pouco mais de acesso, ter a estação que fica ali bem no centro, nós temos a estação de Jundiapeba. Então, quando a gente vai falar de outras periferias, talvez a gente tem que equalizar um pouco para o transporte público, acessibilidade, segurança, visto que é mais afastado, o caminho para chegar nesses ambientes é muito mais afastado. Então, a gente tem que equalizar uma coisinha ou outra, mas a base é basicamente o que a gente falou aqui sobre... Jundiapeba foi só um exemplo, mas estávamos falando sobre periferias. Descentralização. Eu só perguntei porque senão alguém que está assistindo vai falar, nossa, você não sai de Jundiapeba, né? Então já... a turma já, opa, peraí, tem mais lugares aí, né? Só fica em Jundiapeba. Então, por isso que eu já peguei aqui. Realmente tem vários lugares, né? Você acabou de citar Piatã, que é um lugar também, que eu acho que também é outro lugar esquecido, né? Que ali é uma divisa ali também. Fabrício, você tem alguma pergunta aí? Fabrício? Vamos lá, na verdade já está com 1h e tanto aí, eu vou... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Na verdade, assim, que assim, né, o que vocês comentaram, quando o Ítalo, eu gostei de algumas falas que eu queria ponderar aqui, até nessa fala, Ítalo, que comentou do dinheiro que é mal investido, porque eu abordei o Caio Cunha também, né, falando da saúde, que parece que a gente tem uma falsa boa saúde. Você tem impostos que funcionam 24 horas, você tem a clínica única aí, Jundiapeba, você tem... Mas você acaba que, na prática, as coisas não são tão boas assim para nós, mogianos. Então, assim, quando a gente fala muito da periferia, falando de Jundiapeba, é que tem uma coisa que eu, por ser mogiano, sempre percebi isso, e eu moro aqui do lado, eu moro na Bela Flor, estou na divisa aqui, meu cunhado me diz, você mora na divisa com Jundiapeba. Jundiapeba tem um termo, tem um certo preconceito por ser periferia, o termo em si, o nome... Então tem uma certa... Isso é uma coisa estranha até, né? Porque de repente não falam isso desses outros bairros que vocês citaram, né? Eu fui criado no Bosque, então ali para frente tem Planalto, Aeroporto 1, 2, 3, lá para baixo, Aeroporto. Conheço todos esses lugares. Mas assim, queria que dentro dessa questão que vocês falaram das necessidades da periferia, e assim, que vocês pudessem pontuar, até o que ela colocou, que mora no predinho e tal...
eu queria falar um pouco da questão das drogas. É um problema social muito grande que nós enfrentamos. E a gente que é professor, lidar com a molecada, a gente vê muito isso. E essa questão de estrutura familiar também a gente lida muito com isso, porque, como vocês falaram, a adolescente engravidando, ela gera uma responsabilidade ali, né? E ela, de repente, não consegue conduzir isso. Ela quer ter a vida de adolescente, mas é mãe, e tem que buscar o sustento, e o pai que não vai não vai fazer o papel de pai. Eu queria que vocês falassem um pouco, quando eu acho que o Diogo falou de Jundiapeba, projeto para Jundiapeba, e eu coloco Jundiapeba como espelho para todas as outras periferias, é que Jundiapeba tem tudo isso. Essa parte do predinho, todo mundo fala demais ali, então a gente fala muito de Jundiapeba porque ele é meio que assim, as pessoas consideram meio que o polo da periferia, como você falou, pop, né? Mas tudo centraliza em Jundiapeba. Então, assim, como? Assim, é lógico que, como vocês falaram, não é papel do vereador, a gente não tem a fórmula mágica de fazer isso, logicamente que não. Mas, assim, qual é o anseio da população da periferia quando eles chegam para vocês, veem vocês ali, as pessoas que colaboram, o que eles pedem exatamente para vocês? O que eles... como vocês enxergam tudo isso? De como um vereador pode trabalhar em cima disso, como o próximo prefeito, porque a gente tem que pensar nisso também. Nós temos uma eleição municipal que vocês, de repente, serão um gabinete, mas terão outros 22, né? E terá um prefeito lá na frente, né? Também atuando em cima da periferia. O que, se você pudesse, acho que isso já foi falado, mas assim, de uma maneira mais unificada ali, esses problemas todos que a periferia enfrenta, como é que seria o primeiro passo para chegar e tentar amenizar todas essas lacunas aí, todos esses espaços largados pelo poder público? Eu queria falar da questão da droga, porque eu acho que a droga, assim, uma coisa puxa a outra, né? E assim, a gente tem pouca política para isso, aliás, acho que nenhuma. E vocês falaram do Dória, a hora que eu caí aí, os caras querem acabar com a Cracolândia na porrada, enfim. Vocês têm atuação em cima dessa questão da droga, do tráfico, desse problema que atinge a nossa periferia? Eu vou começar. Desculpa. Rapidinho, antes de mais nada, só queria deixar meu posicionamento a respeito disso. Eu acho que a gente já perdeu essa guerra a partir do momento que a gente criminalizou isso. Porque eu vejo assim, perdi alguns primos para isso, preso, que acabaram desencadeando todo um problema de vida. Enquanto eu estou estudando aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, eu vejo o pessoal da medicina, por exemplo, usando droga recreativamente dentro da instituição e nada é feito. Então, assim, essa luta contra a droga, ela é uma luta perdida. A gente já perdeu milhões, tanto de valor, de pecúnia, quanto de pessoas. Tipo, não é uma guerra perdida, né? E é uma guerra que eu gosto muito na Angela Davis, quando ela fala no livro dela, que eu não posso prender ou maltratar alguém pelo simples fato da pessoa ser preta. No caso deles, eles usam lá mexicano, mas eu posso fazer isso se ela estiver utilizando droga. Então, para mim, já é outro patamar, entendeu? Mas quero deixar meu ponto, pelo menos é assim que eu vejo o problema da droga. O problema da droga, ele existe, é terrível, cresceu em 600% o número de mulheres presas, e todas, a maioria, isso é assim, esmagadora, é por fazer esse trabalho de avião, né, de leve e trás de droga, já vem do subemprego, da necessidade do filho, é um trampo que ela consegue fazer em casa com o filho dela ali perto, e não se expor tanto quanto uma prostituição, porque duvido muito que ela... Tem gente que fala, mas mulher faz porque quer. Não, ela faz porque ela precisa, entendeu? Eu, como mulher, posso falar isso, a Ana tá aqui, ela pode dar mais ênfase na minha fala, e é um subemprego já que a mulher tem para ela poder manter a casa dela. Eu conheço o pessoal ali do Predinho, conheço uma moça que trabalhou muito tempo com isso, ela fala, era o jeito de manter a casa. Então, é muito extenso esse problema da droga, mas esse é o meu ponto. Já perdemos quando criminalizamos, né? Isso aí, sabe o que eu acho que é um dos assuntos mais difíceis de falar? Porque não é só do Poder Executivo, mas é do Poder Executivo Federal. A única forma da gente começar a trabalhar nisso, a gente teria que pensar a partir do governo executivo federal, que seria a legalização e descriminalização das drogas. Aí a gente poderia começar um diálogo inteligente em cima disso. Porque o que a gente vai conseguir fazer como vereador, forçar o prefeito a fazer alguma coisa? Colocar mais polícia dentro da periferia. E olha, e aqui a gente já perde voto de qualquer conservador que estiver assistindo a gente. Eu não quero mais polícia dentro da periferia. Porque só dá merda.
só dá merda. Qualquer pessoa que estiver nos assistindo, vá até a periferia e pergunte, você prefere que o tráfico continue aqui do jeito que está, ou que a gente coloque aqui uma polícia pacificadora para tirar o tráfico daqui? Ouça dos moradores o que eles preferem. Então, assim, o que a gente vai falar? Que a gente vai colocar a polícia? Deus me livre. E, por favor, eu não estou falando mal dos policiais, eu estou falando mal da instituição, ok? Conheço muito fina. A instituição Polícia Militar no Brasil é uma instituição falida. E parafraseando o Capitão Nascimento no final do BOP 2, a polícia do Estado do Rio de Janeiro, e aqui a gente é do Brasil, militar deveria acabar. A polícia, não são os policiais, tá bom? Não são os CPFs, é o CNPJ. Então a gente está diante, até esqueci o nome do... esse tipo de modismo é diferente, né? Estamos diante de um problema que o vereador vai ter um grande problema com isso mesmo, porque tudo que a gente consegue fazer, que é colocar um postinho, levar a guarda municipal lá para dentro, só vai atrapalhar mais. Porque também tinha que vir de educação, mesmo antes da prostituição ou da droga, a educação, mas isso também é governo federal, a gente não vai conseguir fazer um plano de mudar a educação, né? Quando você fala em educação sexual, o pessoal acha que é uma madeira de piroca, que vai ensinar a criança a transar, entendeu? Então a gente está num lugar obscuro, entendeu? Acho que o que a gente conseguiria fazer seria, com esses projetos nos quais a gente vai apoiar, colocar um trabalho de educação, de conscientização, e é isso. Por isso que a gente sempre fala exatamente o que a Ana falou, do projeto social, porque a gente dá essa... Como que fala? Ajuda na palavra, dar um up para a pessoa poder ter mais recursos, para poder ir atrás dessa molecada, trocar uma ideia, entendeu? Falar como é que funciona essa... A gente precisa falar, né, cara? Ter acesso ali, dentro do projeto. Sobre a prostituição, sexualidade, voltando sem querer voltar, mas já voltando, né, que é uma coisa que me incomoda muito. Pô, menino, vocês, não sei se vocês são pais, já trocaram ideia com o moleque de vocês, como é que rola um sexo, como é que faz as coisas? Normalmente esse moleque descobre num filme pornô. Então, assim, essa objetivação já vem desde pequeno, entendeu? O cara não sabe qual é que é. É um tabu entre vocês trocar uma ideia. E é necessário. Então, projeto social, no Papo Manos e Minas, rola isso. É muito mais fácil para o João ter essa broderagem com o moleque, falar para ele como é que tem que ser, porque dentro de casa, normalmente a mãe é solo, tem 4 filhos lá em Novo Horizonte, você anda, você não acha homem. Você acha mulher pra caramba com 4, 5 filhos, mas você não acha homem. Como é que esse menino vai chegar e falar, e aí, mãe? Como é que... Entendeu? É todo um problema tão gigantesco, tanto da droga, porque eu não posso falar como que seria a minha vida, o meu comportamento, se eu vivesse essa realidade todo dia, se em nenhum momento do meu dia eu querer sair ou mais parecida, porque, cara, ver o tempo inteiro isso não deve ser fácil, e tomar um tapa na cara por causa de uma bituca de maconha, entendeu? Enquanto a gente sabe que o nosso problema não é esse, tá no avião da FAB, tá na... No MBL! Toca MBL, gente! Eu acho que tudo isso está na estrutura do nosso mandato. Nós somos coletivo, porque nós estamos aqui para bater papo e a gente se desconstrói junto, assim como a gente quer produzir esse coletivo na periferia, para que o cara que está lá usando droga fale com quem venceu a droga uma vez e consiga compartilhar isso com ele, que a menina da prostituição conhece uma mãe de família, posso trocar um leite um com o outro, fazer uma cesta básica ali, todo mundo consegue junto. É esse coletivo que a gente quer fazer acontecer, é isso que a gente quer. Deixa eu perguntar uma das últimas coisas aqui para vocês, porque a gente já está estourando o tempo ali. Sobre questão de mobilidade urbana, assim, tem algum projeto, vocês têm algum plano, alguma coisa envolvendo passe livre ou não? Passe livre para estudante, como é que funciona aí? Vai, eu quero falar. Eu não sei. O passe livre em Mogi é uma discussão há bastante tempo, né? Ela já existe, ela estava na Câmara, ela foi votada, foi negada uma vez, porque aí assim, a gente pode ter uma proposta, vamos criar o passe livre sim, eu falo, da hora, vamos lá. Mas vai votar? Mas vai ser uma preocupação, vamos ficar incomodando, entendeu? Quanto que é? Mas aí é chato. O problema tem uma empresa chamada CS Brasil que está aqui em Mogi há 80 anos fazendo trabalho aqui, colhendo impostos. Monopólio aqui em Mogi. Passagens, a cada semestre aumenta 80% da passagem. Não sei que raio que tem que aumentar tanto essa passagem aqui em Mogi, para o ônibus quebrar, encher de água quando chove.
Para que eu quero parceria? Eu prefiro que a criança vá a pé do que vá nesses ônibus. Os projetos já estão lá, gente. Eu sei que vocês estão fazendo pergunta, até porque é pauta, mas assim, vocês sabem, a gente já sabe, os projetos já existem. Eles precisam ser votados. O que a gente quer fazer? Pressão popular. A gente não vai escrever outro projeto, porque projeto escrito já tem muito, já está muito... Desculpa, eu estou olhando para lá porque tem a TV, tá? Mas tô me perdido. toda hora. Aqui, Tá tranquilo. O projeto já está escrito. O que a gente pode fazer de verdadeiro? Eu sei que o vereador vem aqui, ele fala, que acontece, não acontece porra nenhuma. O que a gente pode fazer estando dentro da periferia? Pressão popular. Vamos fazer uma revolução, vamos fazer uma pressão popular no prefeito até ele começar a fazer alguma coisa de decente pela cidade e parar de fazer campinho, gramado nas periferias apenas. Tem uns campinhos também, né, agora. Inauguraram o campinho agora. Com esse lance da pandemia, eles foram inaugurar um campinho também, né? Exato. E agora eu falo, né, a gente pensa isso, a conta de 2016 está chegando, né, e vai precisar ter outra conta agora também. Então, começa a reabrir comércio, abrir as pernas. Então, é isso, que nem a gente não quer nem pegar dinheiro para fazer campanha. A gente vai fazer campanha assim, entendeu? Trocando uma ideia, tentando aumentar a rede, porque a gente não quer dever favor para ninguém, entendeu? Já é o... Pô, não quero entrar para ficar devendo para empresário, para não sei o que lá, e aí... Pô, reabrir comércio, abrir campinho. A gente teve o maior crescimento do número de casos de coronavírus dia 3 agora, depois da reabertura do comércio. Então, então a gente está com 52% do... Então vamos botar para 100? Eu não estou entendendo, né? Então é isso, a gente não quer esse rabo preso, não quer essa... Isso aí que a gente já está acostumado, né? Essa patifaria toda aí. É isso, mas vamos fazer pressão sim. A gente quer que o busão chegue na periferia. A gente quer que a menina da periferia vá no postinho e ela seja bem atendida. A gente não quer o moleque da periferia enchendo o nariz de farinha ou carregando no bolso para levar para ganhar 50 conto. A gente não quer isso. Mas não vai ser como é projeto escrito, porque os projetos já estão escritos. Agora é pressão popular. O que a gente vai fazer, se a menina for lá no postinho, não for bem atendida, a gente vai lá bater o pé com ela. Vai falar, ei, atende ela aí direito. Por isso não está atendendo essa menina direito no postinho. Seu dever é atender ela direito. Se ela for no gabinete, ela não tem que ficar com a etiquetinha para entrar na câmara, não. Ela vai entrar lá e vai dar. E pronto, tem essa. O lugar é dela lá também. Legal, gente. Ô, Gerson, tem mais perguntas aí? Vamos finalizar, né, gente? Que já, o pessoal aí, já abusamos demais. Aqui até o dia da eleição. Eu peguei a breja do Diogo aí. Falou. Manda entregar no rap aqui, Diogo, a breja. A gente fica trocando ideia. Pode deixar. Demorou, vamos. Na conta do Fabrício, hein? Vai chegar aí. Demorou. Tá bom, Fabrício paga, vai. Boa. Vai, Gerson, manda bala aí, comanda aí. Você que é o âncora. É o Tramontina, nosso. E ele é o Tramontina e ele tá com o microfone fechado, ó. Ali, ó. Vocês já viram o Tramontina com o microfone fechado? Aí, ó. Olha lá. Tá fechado ainda. O negócio aí, ó. Abre o microfone aí, Gerson. A mulher dele que barrou ele aí, ferrou agora. Aí, ó, fechou o microfone ali, ó. Aí. Armindo, você abriu meu microfone aí, Armindo. Não, tô falando aqui, ó, que a Ana Carolina, nós falamos com a Ana Carolina que ela não falou nada, né? Ela falou. E o Armindo também não falou nada. Ela falou bastante ali. Mas o Armindo falou alguma coisa aí? Ela falou, o Armindo falou não falou bem. nada, né? Mandou bem. Armindo, tem alguma pergunta aí para a saideira? Eu vou ligar aqui o meu áudio. Né? Uma pergunta para a saideira aí de vocês é sobre educação. Né? A educação de Mogi, ela tem altos e baixos, tem alguns índices, vamos dizer assim, até bons, mas quando a gente fala da presença das creches mogianas, se a gente parar para pensar, boa parte delas, elas ficam um pouco afastadas das moradias populares. Então, a mãe, ela precisa caminhar muito. Essa é uma observação que eu tenho, não morando em Mogi, mas é a observação que eu tenho, eu passo em bairros como Jundiapeba, é preciso a gente andar muito tempo de carro para a gente encontrar uma creche. E aí, vocês pensaram nisso também, né, sobre essa questão das creches, sobre a questão educacional de Mogi, né? Mogi é um polo, tem aí duas grandes universidades âncoras que são famosas no Brasil todo, mas
nós temos um abismo aí quando a gente fala na presença de escola para educação infantil, principalmente nesse público da educação infantil, a gente vê um problema muito sério aí em Mogi. Vocês já pensaram nisso? Como que pode ser a articulação de vocês juntamente com o Poder Executivo? Boa. Só queria, antes de qualquer coisa, falar que eu acho que a educação em Mogi, quando a gente está falando de educação municipal, né, é lógico que tem vários problemas, mas talvez seja o que a gente tem de, ou não sei se é melhor ou menos pior, mas pelo menos estamos dentro de um campo quase que decente, né? Não está igual a segurança, não está igual a saúde. A educação municipal de Mogi talvez seja o problema menos difícil de resolver, porque as creches são boas, as que funcionam. O que é o problema? Falta de vaga, então a gente precisa acrescentar um número de creches. Não adianta colocar uma creche com 300 vagas numa periferia que tem 4.000 crianças. Então, a quantidade seria o primeiro, talvez o primeiro ponto a se pensar. Eu não tenho nada tão elaborado para falar sobre isso. Eu ia falar exatamente isso do João, porque convivo com as mães, né, solo, como eu falei, que às vezes tem essa dificuldade de ter que deixar o filho num lugar e, você pode falar com fulano que conhece ciclano, que conhece beltrano para arranjar uma vaga? Então, realmente, essa é a maior preocupação, porque as creches são boas, sim. Tive minhas filhas lá durante um tempo, são boas, as crianças têm uma alimentação ótima, as professoras são muito boas, mas é esse o problema. Localização, a gente precisa realmente ter mais creches próximas, porque como é que a mãe vai pegar um ônibus, né, toda essa localização, e vaga. Precisa ampliar realmente o número de vaga, isso já é... Sim. Temos Meu filho está na creche, eu tenho um filho de 5 anos e ele está na rede pública desde 2 anos de idade. E foi uma dificuldade, eu só consegui a vaga dele depois de 6 meses numa fila de espera, que não funciona. Eu não sei qual é o mecanismo que eles usam, porque uma pessoa que chegou hoje entra antes. Eu acho que é por indicação, porque eu fiquei 6 meses numa fila de espera, eu só consegui a vaga do meu filho porque eu estava prestes a perder o emprego e alguém me falou, vai no conselho tutelar. E aí eu fui, 1 semana depois, a vaga do meu filho apareceu. Então, eu acho que, além de mais unidades, mais próximas das periferias, mais próximas de onde estão essas crianças que precisam das vagas, essas mães sozinhas que precisam das vagas, eu acho que seria um melhor controle desse cadastro. Eles fazem um cadastro, mas não seguem essa ordem. Então, é por indicação. Então, a diretora conhece a tia da mãe de não sei quem, então ela vai lá e consegue a vaga. E uma pessoa que está há meses na espera não consegue. Então, seria um controle melhor da distribuição de vagas. Eu acho que pode ser uma pauta nossa, que a gente pode conversar sobre isso, os sistemas de fila da prefeitura, porque todo sistema de fila da prefeitura é uma merda. O sistema de fila para ressonância, de fila para catarata, de fila para não sei o que lá, todas as filas são ruins. Então, assim, acho que a gente trabalhar junto com a prefeitura para fazer esse sistema ser mais aberto, mais amplo, com prestação de contas maior, e viabilizando mais gente, seguindo, né, a fila, para não ter problema. Tá bom. Realmente, eu só completando a do Armindo aí, eu também acho meio estranho em Mogi, né, porque a educação de Mogi, eu sempre falo isso, né, a prefeitura de Mogi na educação, a prefeitura faz bastante quadra de futebol, faz ginásio, faz o campinho, que nem que você colocou aí, né? Fez o campinho aí. Mas não tem um professor de educação física, né? Não tem essa matéria específica no currículo da prefeitura de Mogi. Você pega a prefeitura de Itaquá, tem, prefeitura de Suzano tem, São Paulo tem, e Mogi não tem. Não sei por quê, né? Não tem uma proposta como essa. É o professor da sala que aplica educação física. É um professor que não está preparado que aplica educação física, né? Mas, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, se vocês quiserem. Mogi tem sim um projeto, só que ele só funciona nas escolas de período integral. E eles terceirizam a aula de informática, de robótica, de educação física e arte. Então, esse projeto ele funciona, só que ele não é para todas as escolas. Então, não faz sentido ter uma escola que não tem período integral ter uma quadra, porque aí não faz sentido. Mas as escolas que têm quadra, normalmente, elas têm um período integral funcionando lá.
e tem uma empresa terceirizada dando aula para... Talvez é o problema que ele falou, né? Que é terceirizado, não tem um profissional da prefeitura. Então não é. Talvez não tenha um profissional da prefeitura, mas terceirizou... Não é o profissional, né? Aí eu queria agradecer a vocês aí. A saúde do idoso e põe a academia. Mas esse idoso vai lá sem um professor. Então você só faz para gringo ver mesmo, entendeu? Ó, a gente tem. É uma quadra, o campo. Só tem, né? Só mais nada. É bem por aí mesmo. Né? Então eu queria só... Para encerrar aqui, né? Encerrar nossa live, que foi, acho que uma tarde gostosa outra vez, né? Uma tarde bem à vontade, né? Acho que todos aqui se sentiram à vontade. Estamos aqui aí falando sobre exatamente os desafios, né, de Mogi, da política de Mogi. E vocês foram bem, eu achei que até que colocaram bem, fizeram bem as propostas. Queria ver as considerações finais de vocês, da bancada, o que vocês acham? As suas considerações finais aí, que vocês têm para falar sobre as suas candidaturas, né? A sua candidatura, no caso, o pastor João. De maneira geral aí, por que as pessoas devem votar em vocês aí, né? Ainda não estamos no período eleitoral, estamos nas vésperas lá, mas por que as pessoas devem ouvir e votar, né, na bancada popular? O diferencial aí, faz as considerações de vocês aí. Antes até mesmo do Berfula falar, né, só para dar um adendo, né, por conta da legislação eleitoral, falar por que as pessoas devem ouvir vocês, tá bom? Porque senão na questão eleitoral... Por que elas podem confiar? Isso, por que elas podem confiar em vocês aí? Isso, não é questão, tá ok? Só dando um adendo. Bem lembrado, Armin. Tem o Fabrício ali. Fala, Fabrício. Não, na verdade, para aproveitar o ensejo, para que eles possam falar dos apoios que podem vir de fora, porque, como eu comentei no começo, a gente precisa, é difícil até para vocês terem visibilidade, para que as pessoas possam agregar, né, nesses trabalhos sociais da periferia. Você falou do Novo Horizonte, Mogi é uma cidade de grande extensão territorial, né? Então nós temos aí uma extensão territorial muito grande, das maiores do estado. Então, Mogi ela tem umas características interessantes por conta disso. Então, tem a questão rural, os extremos são muito carentes, né? Trabalhei no Taboão, você falou do Novo Horizonte, aquela região, enfim. Então, que vocês pudessem falar, né, a questão o porquê que as pessoas devem acompanhar, enfim, e também falar um pouco, né, do projeto, chamando a galera que possa apoiar, que possa conhecer de perto, como pode proceder, né? Já agradecendo aí a atenção e já convidando para uma outra ocasião, porque a internet hoje estava difícil. De repente a gente bate um papo numa outra ocasião, faz um churrasco tomando litrão. O Diogo não vai porque a mulher não deixa, mas a gente faz. Mas assim, agradeço a atenção de vocês aí, valeu. Obrigado. Bom, eu queria lembrar primeiro que talvez uma coisa que a gente não falou, né? Nós somos pré-candidatos, obrigado até pela consideração, somos pré-candidatos. Somos pelo pessoal, somos um mandato coletivo, e o mais importante de lembrar, o mandato coletivo, ele não existe, burocraticamente falando, né? Não existe uma opção no TRE de mandato coletivo, e isso é uma das coisas até que a gente pode brigar por isso. Então, no dia que a pessoa for lá fazer o voto dela, infelizmente, vai aparecer só um de nós aqui, e mais infelizmente, essa pessoa sou eu. E eu falo isso de verdade. E por que sou eu? Porque quando nós decidimos sair para a bancada, eu era o único filiado a um partido, que é o PSOL. Eu já era filiado ao PSOL, muito antes de pensar nessa loucura toda, eu já era filiado. Quando a gente decidiu, já tinha encerrado o prazo de inscrição no partido, eu era o único. Então, o dia que a pessoa for votar lá, a carinha que vai aparecer vai ser a minha. Eu vou tentar mudar o nome, né, para não aparecer o meu nome, mas para aparecer o nome da bancada, ainda não sei se vai ser possível. Por que as pessoas devem confiar na gente e nos apoiar? Porque nós não somos políticos de formação, nós não somos aquele que veio lá da base pensando que um dia ele vai ser vereador, que ele vai ser governador, que ele vai... Não, a gente não fez curso para ser político. Nós somos pessoas, todos envolvidos com trabalho social, fundadores de projetos sociais, coordenadores, todos aqui têm a vida no projeto social. E chegou num período aqui, principalmente nesse período de pandemia, que a gente está entendendo como que o cenário econômico está se desenhando,
e como as periferias vão sofrer com isso, já estão sofrendo e vão sofrer muito mais, a gente decidiu falar, a gente precisa fazer alguma coisa urgente. O que a gente vai fazer? Um mandato. E aí nós emplacamos o mandato coletivo. Então as pessoas devem confiar na gente, porque nós não somos políticos, nós somos cidadãos super envolvidos com projetos sociais e queremos utilizar essa plataforma política, todo aquele dinheiro que é investido num gabinete, para injetar em projetos sociais. É por isso que as pessoas devem confiar, porque não vai ser somente um representante, não vai ser o cara, o branco, hétero, cristão, cis, que vai estar lá representando uma população tão diversa como é da nossa cidade, do nosso país, mas vai ser um representante, serão 4 representantes dessa diversidade. Vai ter a mulher, a mãe, que sofre todos os problemas de ser mulher numa sociedade machista e patriarcal como a nossa. Vai ser a mulher preta, que, como a Paula já disse, se a gente fosse pensar numa pirâmide social, é a base, infelizmente. Vai ser o LGBT, que corre o risco de andar na rua por ser LGBT. E vai ser esse pastor que vai estar ali dizendo que Deus e a Bíblia não apoiam esses tipos de preconceito, não. Que a mãe de santo, dona de um terreiro, deve ter tanta voz e tanto espaço quanto eu tenho por ser pastor. É incabível uma pessoa não poder exercer a religião dela num estado dito laico. Né? Laico assim, porque o presidente entrou andando com um Deus acima de todos. Que Deus, se somos de um estado laico? Então, confiem na gente. Anotem tudo que a gente falou hoje aqui. E principalmente aquela proposta, né? Aquela ideia de doação de dinheiro, porque isso é real. Não é por um mês, não é por 2, não é por um ano. É enquanto a gente estiver lá dentro. Por isso que, na minha voz apenas, é por isso que as pessoas devem confiar na gente. É isso. É isso aí. Então, antes, arroba Bancada Popular Mogi é o nosso Instagram e Facebook. @Bancada Popular Mogi. E nos próximos dias o nosso site vai estar no ar, www.bancadapopularmogi.com.br. O site ainda não está no ar, ele vai estar muito em breve. E além da bancada, procure a gente no Instagram para conhecer a nossa pessoalidade também, né? Talvez por causa da pandemia a gente não vai poder tão em breve fazer esse churrascão e tomar cerveja juntos, infelizmente. Então, dentro do possível, procure a gente para conhecer o que a gente faz, conhecer o nosso dia a dia. Aí, ó. Esse é o site, ó. Depois a gente explica uma situação aí. Essa desculpa, é o Facebook. Bancada Popular Mogi. Tem o Instagram e o site que estará no ar daqui a pouco. Nos conheça. Você, a partir da bancada, você vai encontrar as nossas redes sociais pessoais, para você conhecer um pouquinho do que a gente faz, para ver que hoje a gente postou esse absurdo dos colégios. Aí é só tiro, porrada e bomba. Aí é só... É bom. Legal. Paulada. E aí eu queria agradecer vocês, né, em nome da bancada toda. Obrigada. Aqui, o nosso apoio à greve dos aplicativos, né? Bacana, bacana. Orgulho LGBT, que é a nossa bandeira. E obrigado vocês pela oportunidade, por esse espaço aqui. Obrigado porque vocês foram carinhosos, né? Não chegaram batendo tão forte. Obrigado mesmo, viu? De coração. Bom, e eu quero, em nome do grupo aqui, já foi feito, agradecer a presença de vocês, dizer que o canal está aberto, tá? Vocês são bem-vindos aqui quando quiserem vir para conversar, tá? O canal está aberto ali. E já deixar o convite da nossa próxima live, que vai ser no dia 14, na terça-feira. É isso aí, Gerson? Isso dia aí. 14, na terça-feira, e nós vamos fazer uma live aí falando um pouquinho da questão da mulher na política. E aí nós temos como convidadas, nós temos a Malu Fernandes, nós temos a Luana e nós temos a professora Bernadette. E vai ser bem interessante. Nesse dia, eu e o Fabrício estaremos aqui fazendo a mediação e convidamos a todos aí que estão assistindo para nos prestigiar na terça-feira também, terça-noite aí. É isso. Gerson, quer fazer o encerramento? Não, só queria falar para o pastor, vai ser gravado essa live no Facebook e no YouTube, tudo bem?
será postada na página. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer ao professor Fabrício, ao professor Diogo, né, principalmente o Armindo, né, que ajudou bastante na tecnologia aí, né, Armindo? Valeu mesmo pela força. E obrigado a todos que estão assistindo a live, né, nesse momento. Queria agradecer a todas as participações que tivemos aqui, algumas perguntas, né, que foram respondidas, eles responderam, não fugiram do tema. Eu queria agradecer principalmente ao carinho, né, de todos. Obrigado, uma boa noite a todos e até terça-feira. Alô. Alô. Alô, gente. Bela imagem, hein? Bela imagem. Grande Dandara. Muito bom.